Olá, sou Ari Protásio, pianista, cantor e palestrante, um apaixonado pela vida. Hoje eu trago mais um vídeo da série Você Pode, onde eu vou conversar com a minha amiga Ana Paula Almeida. Ela é artista plástica, professora de artes, bailarina de dança do ventre e atriz. Mas antes, deixe aí o seu like, compartilhe com seus amigos. Caso não esteja inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as minhas novas notificações. Ô, Ana, muito obrigado por você estar aqui comigo hoje. Eu que agradeço a honra de ter sido convidada por você. Ana, você tem baixa visão, é isso? Isso. Quantos por cento que você enxerga? 20% em cada vista. Isso desde pequena? Desde pequena, desde que nasci. Ah, é? E você, na época de infância, você teve dificuldades na escola? Então, na escola foi quando eu percebi realmente, né, a dificuldade. Fui em vários oftalmos. O primeiro disse que eu ia ficar cega aos 15 anos. Mas dizia por quê? Não sei. Não sabe. Nem ele sabe, eu acho. Mas quando você foi no oftalmo, você já tinha consciência que você tinha problema de visão? Então, a professora disse para minha mãe que eu estava com dificuldade. Quantos aninhos você tinha? Eu tinha 6. 6 anos. E aí ela pediu para que eu fosse procurar o oftalmo. Que até então você não sabia, que você achava que enxergava igual às outras crianças. Isso, achava que enxergava igual. E aí o oftalmo disse que eu ia ficar cega. Minha mãe ficou desesperada, pediu para eu ir em outros. Certo. Eu fui. Todos eles disseram que eu não iria ficar cega, mas que eu tinha um astigmatismo. Então, o meu diagnóstico foi de astigmatismo. E você tratava como astigmatismo? Como astigmatismo. Ninguém falou sobre deficiência visual, né? E é lógico, eu usava o óculos corrigia o astigmatismo, mas não corrigia a deficiência. Compreendo. E aí essa situação girou no fato de que eu achava que devia enxergar, mas não enxergava. Entendi. E você já sabia do seu albinismo? Não tinha consciência do albinismo, não. E sua mãe também não tinha essa consciência? Todo mundo da família estranhou, né? Como que nascia eu, assim, né? Clarinha. Foi um susto para a família inteira, mas a gente não tinha consciência, não tinha conhecimento do que era, né? E uma coisa um alerta que a gente tem que deixar para as pessoas hoje, Ana, quer dizer que muita gente pode ter o albinismo e não saber que tem albinismo, é isso? Isso, porque existe vários níveis de albinismo, né? Então, certo. Você tem albinismo tipo 1, que é mais perceptível, e tem albinismo tipo 2. Esse, muitas vezes, a criança ou até mesmo o adulto é confundido com uma pessoa loira, né? Entendi. Porque ele é parcial. Então, tem muita gente, assim como eu também descobri há bem pouco tempo atrás, que tem albinismo. Com que idade que veio realmente um diagnóstico mais preciso? Sobre a deficiência, Sim. sobre o albinismo na visão, aos 23 anos de idade. 23 anos? Isso. Então, na tua época escolar, você deve ter sofrido muito. Sim, eu usava o óculos, não enxergava, a professora brigava, achava que era frescura, que eu estava enrolando. Olha só que loucura isso. E instintivamente, uma vez eu peguei o óculos, afastei do olho para poder enxergar a lousa. Isso na 2ª série. E aí eu comecei a usar o óculos como lupa, que era o que realmente eu precisava, né? Meu Deus do céu. E ninguém conseguia perceber que realmente você tinha uma deficiência. Não, ninguém percebeu. E aí, aos 23 anos, você passando por algum oftalmo, como é que foi isso? Então, eu entrei na faculdade e vi que a demanda era muito maior, que eu ia precisar muito mais da visão. E como eu fazia sempre, eu fui em mais um oftalmo procurar uma lente que funcionasse, né? Certo. Para que eu pudesse acompanhar, né, o estudo. Entendi. Quando eu cheguei lá, eu soube que meu astigmatismo regrediu e que então não precisaria trocar de óculos. E aí que eu questionei, eu falei, nossa, mas eu não enxergo, né? Como é que pode ter regredido, sendo que a visão não progride?
Aí ela falou assim, não, mas não é por causa do astigmatismo, você não enxerga porque você tem deficiência visual, você tem albinismo. Então foi justamente esse profissional que trouxe aí um diagnóstico mais definitivo para você. Isso, que me falou o que realmente acontecia. E aí, aquele dia foi muito interessante, porque eu saí na rua, quase fui atropelada, porque eu fiquei pensando, né? Eu fui voltando a minha vida toda, esses 23 anos, tudo aquilo que eu não conseguia fazer, jogar bola, ou às vezes que eu fui mal na escola porque não sentava tão perto, ou alguma limitação que eu tinha que eu não atribuía à visão, eu atribuía sei lá, uma incapacidade minha. Você se sentia incapaz, achando ser menos inteligente que os outros por não estar enxergando. Isso. Olha o alerta que fica. Você que está nos assistindo, observe se hoje você vê uma pessoa, um parente, um filho, com alguma dificuldade, não ignore isso. Vá pesquisar, busque ajuda, porque você veja bem, a Ana descobriu aos 23 anos um diagnóstico mais definitivo. Ela passou 23 anos sofrendo. Mas isso não fez com que você não gostasse de artes. Como é que é? Conta isso para mim. Desde quando que você é ligada à arte? Porque, gente, Ana pinta trabalhos maravilhosos. E todo mundo que vê os trabalhos dela fica impressionado. Ana, quando você começou a se interessar por artes? Desde pequenininha. Assim, pequenininha? Quantos anos? Eu acredito que eu comecei a desenhar, mas tinha dança, teatro, 4, 5 anos de idade mais ou menos. Qual é o valor da arte hoje na sua vida? Tem uma frase do Nietzsche que eu adoro, né? Que a arte existe para que a realidade não nos destrua. E eu acho que é isso, né? A arte existe para dar um ânimo, né? A gente vive num mundo tão difícil, tão complexo. E quando você tem arte, você tem uma forma de extravasar, transformar isso, né? Eu fiz arte terapia também, fiz especialização em arte terapia. Então eu sei a importância da arte, muitas vezes até no campo emocional, né? No estado de ânimo das pessoas pode se transformar com a arte. Olha aí, olha o que essa moça está dizendo. A arte transforma. Olha, eu fico muito feliz de saber que a sua deficiência, ela não te limitou, né? Que você falar, né? Poxa, uma pessoa de baixa visão, né? Trabalhar com pintura, trabalhar com arte. Já não te perguntaram isso? Já. Eu tive inclusive, eu comecei logo cedo, né? Eu comecei a me interessar pela dança. Aí não tinha condição de ter aula de dança. Aí eu fui fazer a pintura. Desenhava bailarinas, né, para compensar o que eu não podia. Quer dizer que você não podia dançar, então você Desenhava você trazia a bailarina para perto de você com as de suas alguma pinturas. forma, isso. Foi assim que eu comecei. Na escola também, enquanto os alunos escreviam, eu desenhava. Como é que é isso? Eu não entendia bem, mas assim, eu não conseguia escrever, então eu desenhava. Enquanto eles estavam lá escrevendo, eu desenhava. Entendi. Quando eu fui fazer estágio com uma professora de artes que já tinha me dado aula, ela falou uma coisa que eu achei fantástica. Ela perguntou para mim, você vê bem as cores? Eu falei, por baixo, a visão, cor é tudo, né? A cor ajuda a gente a identificar as formas, né? Eu falei, não, enxergo bem cores. Ela falou, então é isso. A leitura que você faz do mundo é através da forma. Então, através das cores. Das cores, das formas. Então, certo. Eu acredito até que a deficiência tenha ajudado. A estimular essa tua veia artística. Porque era mais acessível para mim, imagem, do que a linguagem escrita. Olha que fantástico, né? Isso. Eu achei interessante isso. Ana, além de pintura, quais são as suas outras aptidões para a arte? Eu faço também esculturas. Esculturas? Que maravilha. E tem os desenhos. As esculturas e as pinturas, elas trabalham muito com a forma.
A escultura tudo bem, né, com a forma mesmo, mas as pinturas que eu sempre faço em alto e baixo relevo. Acho que essa coisa do tato, né, de sentir de certa forma, tem a ver também, por conta da minha deficiência, eu acredito que isso influencie, e também é acessível para qualquer pessoa, ou com baixa visão, ou cego, pode fazer essa leitura das minhas pinturas. Isso eu acho bastante interessante. E eu trabalho também faço back vocal, faço teatro, Opa, musical, fiz dança do ventre por 5 anos, tribal fusion. Quem quiser adquirir alguns dos seus trabalhos, como é que te acha? Pelo Instagram. anapaula.almeida.54390, é isso? Isso. Decorei seu Instagram, que legal. E o Facebook? Facebook eu tô como Ana Paula Almeida. Ana Paula Almeida. E lá tem os seus contatos? Isso, tem contatos, e-mail, né? Também pode entrar em contato. Qual que é o seu e-mail? pauladealmeida@uol.com.br. Que maravilha, olha aí, gente. A moça tá aí com excelentes trabalhos. Procure, você não vai se arrepender. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem para quem está nos assistindo. Eu fiquei super feliz com essa entrevista, que é uma oportunidade de mostrar o meu trabalho. É uma oportunidade também de que as pessoas entendam que a deficiência, ela traz limitações, sim, seria hipocrisia dizer que não, mas ela não é limitante ao ponto de você não ser um incapaz. Então, você tem uma limitação para algumas coisas e habilidades para outras, como qualquer ser humano, né? Todos nós temos limitações. E eu fiquei entusiasmada também com a possibilidade de falar sobre esse problema que a gente tem da falha de diagnóstico, né? O quanto a pessoa que é baixa visão, ela fica ou que tem uma audição parcial, as deficiências parciais, elas muitas vezes passam desapercebidas. E a gente fica numa espécie de limbo, sabe, Ari? A gente não sabe que universo a gente faz parte, né? Se a gente faz parte do universo da pessoa com deficiência, se a gente faz parte de outro universo. A gente estabelece aí meio que uma ponte entre esses dois universos, né? A gente fica no meio do caminho, mas é sempre uma dificuldade das pessoas de entender isso, né? E é sempre uma dificuldade de diagnosticar. Existem muitas pessoas que têm o diagnóstico de uma deficiência visual, ou no caso do albinismo, e isso passa desapercebido. E aí implica em questões até psicológicas, porque você começa a atribuir a outras coisas, né? Entendo. Mas a gente tem a arte aí para revigorar tudo, para trazer luz, cor, brilho, sons, né? Que maravilha. Que fazem a gente ver a vida de uma forma mais positiva. Ana, obrigado, eu querida. Eu que agradeço. Obrigado mesmo, viu, por você ter aceito o meu convite. E é que eu falo. Acredite, você pode. Que tal ser feliz?